Bom, queridos, mais uma vez eu quero usar aqui de forma sistemática a internet para poder levar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho postado uma série de pequenas mensagens no YouTube para poder abençoar a sua vida. Quero meditar aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando a Bíblia fala da vida de Abraão. Você deve conhecer muito bem os versos da palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 em diante. E um dos versos que eu acho interessante é que a Bíblia diz, pelo menos 3 vezes, que Abraão, quando foi chamado por Deus, quando Deus chamou Abraão, estava em sua terra, com a sua família, e Deus pede para ele sair daquele lugar para uma outra terra. A Bíblia diz que ele levantou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Queridos, eu quero falar aqui em poucos minutos a respeito de altar. Abraão era um moço que levantava corriqueiramente altares ao Deus dos céus. Bom, quando nós olhamos Gênesis 12, no versículo 1, Deus fala a Abraão. Deus se expressa aos ouvidos espirituais e ao coração de Abraão. A Bíblia diz que, ora, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sabe qual o altar que nós, nos dias de hoje, precisamos levantar? Sabe qual o altar que a igreja, nos dias de hoje, precisa levantar ao Deus dos céus? O altar da sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Quantos ministros, quantos pregadores, quantos homens e mulheres de Deus não conseguem mais ouvir a voz do seu pastor? Não conseguem mais escutar a doce voz do Espírito Santo? Levante o altar. Levante o altar da sensibilidade à voz do Espírito. Sabe por que Abraão foi um homem vitorioso e chamado pai da fé e o pai de multidões de várias nações? Porque Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas que conseguem ouvir, mas ouvem outras vozes. Não conseguem discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Não conseguem entender qual é a voz que está se comunicando com ela. E nós precisamos discernir a voz de Deus. Deus continua falando nos cultos das nossas igrejas. Deus continua falando nos porões das nossas, onde acontecem as nossas vigílias. Deus continua falando nos montes de oração. Deus continua falando conosco através do cair de uma folha de uma árvore. Deus continua falando conosco através de um sorriso de uma criança. Deus continua falando conosco através de um cantarolar de um pássaro. O que nós precisamos é ter sensibilidade para discernir a voz de Deus. Há quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Sabe por quê? Porque o altar da sensibilidade à voz do Espírito está em ruínas, está quebrado. Então, eu lhe oriento nessa tarde, levante o altar da sensibilidade. Deixe que Deus fale a você e você consiga ouvir a sua voz, porque Deus continua bradando a terra. Deus continua falando aos nossos corações. Pense nisso, reflita nisso e levante o altar da sensibilidade. Existem pessoas que conseguem se sensibilizar ouvindo o CD do Roberto Carlos. Existem pessoas que conseguem se sensibilizar assistindo Titanic. E quando ele bate no iceberg, as pessoas conseguem chorar até. Quando o Leonardo DiCaprio e os atores daquele filme morrem nas águas geladas do oceano. Mas não conseguem se sensibilizar ouvindo a voz de Deus. Eu estou falando com você agora. Eu não tenho dúvida de que a voz de Deus está bradando ao seu coração. Filho, volte ao primeiro amor. Levante o altar da sensibilidade, porque eu ainda continuo falando na terra. Assim diz o Senhor. Se você crê nisso, dobre seus joelhos, faça uma oração e que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Não só agora, mas para todo sempre. Continue ligado no meu canal, porque ainda postarei vários e vários outros vídeos para poder abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.